Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Patrick, supervisor comercial B2B PJ da Ozirnet, essa empresa que é a nossa cliente no Grupo Sabado. Ele vai comentar um pouco sobre qual é a experiência dele com as licitações juntamente com a nossa empresa. Fala Maurício, perfeito. Vamos falar sobre o Ozirnet, vamos falar sobre licitações, vamos falar sobre esse mercado aí cada vez mais promissor, cada vez com mais vantagem, tanto para quem vende quanto para quem compra, né? Bom demais, vamos trocar essa ideia assim. Vamos lá. Para começar então, Patrick, o que motivou a Ozirnet a contratar o Grupo Sabado? Perfeito, vamos lá então, lá nos primórdios, né? A Ozirnet já trabalhava com licitações, já atendia órgãos públicos, porém a nossa rede, a nossa expansão dentro do Rio Grande do Sul, ela foi cada vez indo mais além e a gente atendendo cada vez mais órgãos públicos. Então, naquele momento, a gente contar com a expertise de uma empresa que já tratava somente com órgãos públicos, já tinha um know-how muito grande referente à documentação e a fechar contratos grandes, contratos até mesmo maiores do que a gente já tinha, foi esse o principal motivo da gente buscar a Sabado como nossa parceira nessa lida, vamos dizer assim, de licitações para vendermos também nossa conexão, que já é tão conhecida para pessoa física, pessoa jurídica, também para órgãos públicos. E dentro desse processo, dessa parceria, qual foi as dificuldades que vocês enfrentavam, né? E a Sabado entrou e acabou solucionando esses problemas? Perfeito, eu não posso falar agora com tanta propriedade, porque a minha existência na Ozirnet, a gente estou fechando agora este mês 5 anos, ela se inicia junto com a parceria da Sabado, mas consigo trazer uma ideia assim do que era antes e como estamos agora. Então, antes a gente dependia um pouco também do comercial PJ, que não era focado exatamente em licitações, mas a gente tinha essa dependência também para atender órgãos públicos. Principalmente na questão de documentação, ela se difere bastante de uma venda convencional. Então, a partir do momento que a gente conta com a assessoria da Sabado, para nós, internamente na empresa, como comercial, facilita muito. Por quê? Porque eu trato internamente uma tratativa comercial. Toda a parte de documentação, participação no pregão, ela fica sob responsabilidade da Sabado e isso dá muita vazão no nosso dia a dia para a gente atender cada vez melhor o nosso cliente. Perfeito. Patrick, nós estamos falando de uma parceria de mais de 5 anos. O que tu diria que é o ponto-chave para essa longevidade? Principalmente quando estamos falando de órgãos públicos, a transparência entre as nossas empresas ela é muito importante, porque tudo que acontece com o nosso cliente, assessorado pela Sabado, a gente precisa ter total transparência referente à documentação, referente a tudo que envolve esse processo. E a gente tem isso com a Sabado hoje, atualmente. E como a assessoria mudou a rotina da empresa na busca das análises pelos editais e na participação dos pregões? Perfeito. Hoje a nossa participação ela é muito facilitada, né? Desde a participação nos editais, na captação, aliás, porque hoje cada órgão público ele tem um portal e cada edital é disponibilizado em uma plataforma. Então, ter essa assessoria da Sabado na captação, onde eu recebo apenas os editais que já são de acordo com o objeto que a gente trabalha, que é a internet e serviços de conectividade, para nós nos auxilia muito. Quanto à participação nos pregões, nem se fala, né? Toda a parte documental, o grosso da documentação e a participação em si no pregão. Hoje a gente tem também a assessoria da Sabado, a gente fica de camarote assistindo o pessoal trabalhar e ganhar a licitação para nós. Qual foi o impacto mais marcante que a parceria da assessoria da Sabado com a Ozirnet trouxe para vocês em relação a faturamento e se teve algum contrato homologado que foi divisor de águas nessa parceria? Perfeito. Eu acredito que até não vale a pena a gente se ater a apenas um contrato, né? Mas citar sim a quantidade. Hoje a gente escalonou muito o contrato com o órgão público, então a gente está falando de centenas de contratos, onde a Sabado nos assessora, e em relação ao faturamento também, né? O faturamento cresceu, obviamente, com essa ascensão do número de contratos, e com certeza isso é muito proveitoso para a Ozirnet. No setor de internet e telecom, os requisitos técnicos são bem específicos. Como é que tu avalia o suporte da nossa equipe para que vocês participassem dos certames mais seguros? Perfeito. De fato, né, quando a gente fala de telecom, requisitos técnicos são muito importantes. E não basta apenas eu tenho que saber comprovar. Então, a Ozirnet, sim, é uma empresa que tem todos os requisitos, mas a Sabado nos auxilia na descrição dos atestados de capacidade técnicas e afins, para que a gente possa comprovar aquele órgão público que, de fato, a gente vai conseguir atender a necessidade
com a maior rigorosidade possível. E vamos falar então um pouquinho dos contratos grandes que foram fechados recentemente. Um exemplo deles é a nova universidade do Senar, que vai ficar em Hulha Negra. Perfeito. De fato, o Senar tem uma complexidade, igual a gente estava falando, porque ele fica em meio a duas cidades. Então, o pessoal até nos questionou, mas de fato vocês conseguem atender? Sim, a Ozirnet consegue atender. A gente tem um backbone cruzando em frente à nova universidade e a gente pôde comprovar isso através de demonstrativos da nossa rede e comprovar ao órgão que de fato a gente vai conseguir atender com a máxima qualidade que era exigido lá no edital. Outro marco gigantesco para a empresa foi a vitória do Grupo Hospitalar Conceição, que ficará aqui em Pelotas. Pode falar um pouquinho dele para nós também? Perfeito. Esse também para nós é de uma grandiosidade extrema, né? Nós que já temos vários contratos com órgãos públicos em Pelotas específico, a gente poder atender agora um novo pronto-socorro de Pelotas com a conectividade e por ser também um setor de saúde conectado com a matriz do GHC lá em Porto Alegre, precisa de um serviço com um requisito técnico muito grande. E a gente poder entrar a Ozirnet, poder participar uma empresa, digamos que daqui, atender o GHC, para nós é de extrema importância. Patrick, ainda falando desses dois contratos gigantescos para a empresa de vocês, que é o Senar e o GHC, como é que foi os bastidores, né, da nossa assessoria, todo o suporte, para que tudo ficasse perfeito nesses contratos de alto nível de compliance? Perfeito. Principalmente falando em documentação, né? São contratos que normalmente exigem um nível de compliance maior. Então, a Sabado, ela analisa todo o edital para entender tudo que vai ser necessário para a nossa apresentação. Hoje, a Sabado ela já possui uma base de documentação da Ozirnet e tudo que é necessário, além disso, é nos questionado ali para a gente poder transparecer a vocês que a gente sim possui e a gente poder compartilhar para que seja compartilhado também com o órgão e habilitar a Ozirnet nessas vitórias. Patrick, com o alcance e a conquista de novas vitórias maiores, a exigência técnica também cresce. Como é que tu avalia a assessoria e o papel da Sabado nesse processo de segurança, na expansão da empresa? Perfeito. Hoje com, vamos dizer, um alto já volume de contratos, né? Hoje a Sabado nos dá segurança para dar a vazão necessária, porque a gente tem muitas vezes processos ocorrendo no mesmo dia. E hoje a Sabado consegue nos dar essa segurança de que terão vazão para conseguir atender todos os processos onde a Ozirnet está participando. Então isso para nós é de grande valor, com certeza. Se tu pudesse resumir qual é o maior benefício de ter a nossa empresa como parceira estratégica hoje, qual seria? Bem, falando do principal, né, é a expertise da Sabado no todo o processo de um pregão eletrônico e também futuramente cuidando deste contrato com este órgão. Hoje, contar com o know-how da Sabado, para nós é muito importante, porque garante que não vão haver intempéries ou algo nesse sentido que vá prejudicar nós ou o órgão nesse sentido. Então, para nós, isso é muito valioso. E qual é o próximo grande objetivo que vocês querem alcançar com o nosso suporte nessa área e no mercado de licitações? Perfeito, Maurício. Nosso grande objetivo, assim como da base pessoa física e pessoa jurídica, o órgão público também é a gente alcançar cada vez mais contratos, alcançar cada vez mais clientes. Então, a Ozirnet está expandindo e muito aceleradamente. Então, contar com o apoio da Sabado para tratar cada vez de mais processos, para trazermos cada vez mais contratos, para nós é de fundamental importância. Então, esse é o nosso grande objetivo hoje, alavancar cada vez mais o número de contratos que nós temos com órgãos públicos. Então, Patrick, em nome do Grupo Sabado aí, queria te agradecer, né, por essa parceria juntamente aí com a nossa assessoria e que essa parceria aí de Ozirnet e Grupo Sabado se perdure por muito tempo. Perfeito, Maurício. Eu também, a gente como Ozirnet, tem só a agradecer a essa longa parceria e que também dure por muitos e muitos anos, que a gente possa cada vez buscar mais e mais contratos, né, tão bons a todos nós.